Olá, hoje é dia 28 de novembro de 2020, disciplina Fundamentos e Metodologias de Ciências e Ciências Humanas. Essa é a segunda parte da tarde. Gente, continuando, vou falar um pouquinho de ciências da natureza, falta bem pouquinho, tá? As ciências da natureza. Ela procura aí desenvolver ela tem essas finalidades. Fazer com que a criança aprenda a definir problemas. O que é definir problemas? Observar o mundo à sua volta e fazer perguntas, analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações e propor hipóteses. Planejar. Querem Coca-Cola? Planejar, levantamento, análise e representação, que a gente viu lá atrás, planejar, realizar atividades de campo, desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive as digitais. Gente, o que a BNCC fala de uso e produção de ferramentas digitais é muita coisa. Avaliar informação, elaborar explicações de modelos, associar explicações e modelos à evolução histórica dos conhecimentos, selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos e conhecimentos científicos, aprimorar seus saberes e incorporar gradualmente e de modo significativo o conhecimento científico, desenvolver soluções para problemas cotidianos usando diferentes ferramentas. Comunicação, organizar e extrapolar conclusões, relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal, apresentar de forma sistemática dados e resultados de investigações, participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e comunidade em geral, considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. E, por fim, intervenção, que é o tal do letramento científico. Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos e desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. Essas são as competências. Vocês vão ver que as ciências da natureza tem 8 competências. A primeira competência a ser desenvolvida ao longo de todos os anos da educação básica é fazer com que as crianças, jovens e adolescentes jovens compreendam que as ciências da natureza são resultado da ação humana ao longo da história e, portanto, tudo é provisório. Todo conhecimento científico é provisório, nada é definitivo. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza e os procedimentos de investigação. Aqui já falamos, né, os fenômenos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital. Vamos criar vários hackerzinhos. Avaliar as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência. Essa é uma discussão importante que não era feita há poucas décadas atrás, sobre os códigos de ética, os códigos de conduta dos cientistas. Então, no campo das ciências, existem áreas de pesquisa em que o trabalho do cientista precisa passar por um comitê de ética para verificar se ele não está ferindo nenhum tipo de direito humano. Isso é muito importante, porque se a gente parar para pensar que a bomba atômica é um resultado de um grande conhecimento científico, a descoberta da teoria da relatividade, a divisão do núcleo do átomo e o que ela causou, é importante, assim como as discussões
em relação ao DNA, genoma humano, se torna cada vez mais essa discussão na escola, porque as pessoas muitas vezes defendem coisas e não pensam na responsabilidade dessas coisas, dessas situações. Enfim, não vou mexer nessa casa de marimbondo agora, não. Continuando, ele precisa aprender a construir argumentos. Percebem que as competências são muito parecidas nas áreas? Utilizar diferentes linguagens, conhecer, apreciar e cuidar de si e do seu corpo e bem-estar, na diversidade, e se reconhecer como diversidade humana. Só na área de ciências humanas que eu vi essa referência ao cuidar do próprio corpo. Se vocês fizerem uma busca, eu comecei o dia hoje conversando com vocês o quanto a BNCC era vamos dizer, conservadora em relação aos parâmetros curriculares. Do ponto de vista daquilo que a Beatriz estava falando agora há pouco, as discussões, os estudos de gênero, a discussão de gênero ela saiu da BNCC, não se coloca, não se põe mais. E esse é um desafio, gente, é um desafio super importante. Primeiro, porque a gente precisa, existe um olhar sobre a escola no que se refere à educação, às questões de gênero, aos estudos de gênero, e é um olhar que se difunde no senso comum, que traz um peso muito grande para o professor, né? De situações que eu particularmente nunca vi acontecer, mas que são difundidas aí pelos meios de comunicação. E nós estamos mascarando a questão da violência, né? O quanto a violência tem aumentado e o quanto as crianças, né? Não só mulheres, não só a comunidade LGBTQ+, mas as crianças são grandes vítimas da violência doméstica, e a retirada na realidade é uma retirada estratégica, porque quando ele fala assim, cuidar de si, cuidar do corpo, respeitar a diversidade, garantir os direitos humanos, todas essas questões estão implícitas. Cabe ao docente levar isso para o debate. Então, nós, enquanto docentes, estamos com uma responsabilidade muito grande. Enquanto estava nos PCNs, a gente tinha um respaldo legal para fazer a discussão, para dizer, olha, sociedade, isso que o senso comum está falando não é verdade, né? Essa discussão é necessária. Então, essa é uma colocação que eu faço no sentido também de cutucar vocês, tanto do ponto de vista da necessidade de ocupação dos espaços tecnológicos por parte dos docentes, quanto o posicionamento em relação a isso. A BNCC não aparece a palavra, só aparece gênero na parte de língua portuguesa, que é gênero textual. Fora isso, a discussão, as questões de gênero não aparecem, mas ela permite que o professor trabalhe, que ele faça essa discussão, quando ele vai trabalhar a questão da diferença das profissões, quando ele vai trabalhar a questão nas aulas de história dos vários sujeitos históricos, do protagonismo, ela permite isso. Só que nós, enquanto docentes, precisamos estar atentos, porque se a BNCC não é explícita, os materiais didáticos também não são explícitos. Então, a responsabilidade ficou nas nossas mãos, o que eu não acho justo. Eu acho que deveria estar como era antes. Mas, enfim, é uma questão aí para vocês pensarem e se posicionarem. Aqui, da parte da BNCC que eu estudei, e não foi inteira, tem 600 páginas, mais 150 do ensino médio, então não foi tudo que eu estudei, mas de tudo, da parte que eu estudei, a questão de gênero não está contemplada. O único espaço mais próximo
é aqui em Ciências da Natureza, quando ele fala do cuidar de si, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e do bem-estar. Porque no conteúdo, nas discussões de ciências, tem a questão do corpo humano. Agir pessoal, essa competência, gente, ela é ultra, mega, blaster, hiper, ultra importante nos tempos atuais no planeta. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, ok, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas, socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Eu considero importantíssimo isso, fora a resiliência, mas a responsabilidade está nas mãos dos professores. Cada vez mais essa ideia de que o professor tem que resolver tudo. Do 1º ao 5º ano, quais são as 3 unidades temáticas? Todo o material didático se divide em matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Sempre naquele sentido, do menor para o maior. Do 1º ano, os temas bem simples, até chegar no 5º ano, temas mais complexos. Como é que está isso? Então, 1º ano, características dos materiais, corpo humano, respeito à diversidade. 2º ano, propriedades e usos dos materiais, prevenção de acidentes domésticos, seres vivos no ambiente, plantas, movimento aparente do Sol no céu e o Sol como fonte de luz e calor. 3º ano, produção de som, efeitos de luz nos materiais, saúde auditiva e visual, características e desenvolvimento dos animais. Então, quem quer trabalhar com os animais da África já sabe em que ano colocar. Características da terra, observação do céu, usos do solo. 4º ano, misturas, transformações reversíveis e não reversíveis, cadeias alimentares simples, micro-organismos, pontos cardeais, a oportunidade para trabalhar o tempo todo com a geografia. E aqui com história, ó, calendários, fenômenos cíclicos e cultura. Então, ela está o tempo todo dialogando com as áreas. E no 5º ano, percebam que os temas se tornam mais complexos e a quantidade também. 5º ano, propriedades físicas dos materiais, ciclo hidrológico, consumo consciente, reciclagem, nutrição do organismo, hábitos alimentares, integração do sistema digestório, respiratório e circulatório, constelações e mapas celestiais, movimento de rotação da Terra, periodicidade das fases da Lua e instrumentos ópticos. Todas elas pensando aí como aplicar esse conhecimento, essas teorias, esses conceitos sobre a comunidade, sobre o lugar. Percebam que os temas mais complexos se dão no 5º ano, quando na disciplina de História se discute política, inclusive políticas públicas, responsabilidade do Estado, e na Geografia se discute aí as questões de conflitos territoriais. Então, elas culminam juntas. Por isso que quando eu propus que vocês pensassem lá a questão dos temas, a partir do vídeo que falava sobre a África, eu visualizei isso. Né? Eu imagino que agora, depois de vocês terem assistido a esse filme, depois de vocês terem assistido ao filme, da gente ter conversado e vocês terem visto essas características, imagino que talvez vocês consigam visualizar melhor
as possibilidades de atuação no ensino fundamental 1 e, de preferência, realização de projeto interdisciplinar, que é a proposta da atividade da aula, que vocês vão fazer já já. E o 5º ano, a educação infantil. Já falei para vocês que a educação infantil tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. E os campos, eles dividem crianças entre bebês de 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas 4 anos a 5 anos e 11 meses. Essa é a educação infantil. Os direitos de aprendizagem, falei com vocês lá atrás. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para os campos de experiência. E já já eu vou encerrar. Na educação infantil não existe um currículo. Então, quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular, currículo só tem a partir do ensino fundamental 1. Na educação infantil existem os campos de experiência. Entretanto, não havendo currículo, os campos de experiências foram pensados de tal forma que são introduzidos vários conceitos, competências e habilidades que vão ser o terreno fértil para que o professor trabalhe os currículos, os componentes curriculares. Então, olhem aqui comigo. Quando eu tenho aqui campo de experiência, o eu, o outro, nós, eu estou trabalhando no campo da identidade. Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuar em grupo, demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade, solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Então, estou trabalhando no campo da identidade, estou construindo as bases para a questão da inteligência socioemocional, para a questão da cooperação, que são elementos das competências de todos os componentes curriculares. No campo de experiências, corpo, gestos e movimentos, o que se trabalha? As aprendizagens são reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado da sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com o seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. Coordenar as suas habilidades manuais. Bia, você está aí? A Beatriz falou lá atrás da questão do corpo, né? do quanto, da importância da criança aprender a usar o corpo. Então, essa questão do corpo, do mapeamento do corpo, ela está criando condições, por exemplo, para eu trabalhar as questões de localização na geografia e as questões de conhecimento em relação ao funcionamento do corpo em ciências. Então, primeiro ela toma consciência do seu corpo, do que ela pode fazer com o seu corpo, e depois ela vai para a teoria lá no ensino fundamental. Então, por isso que a gente fala que no campo da educação infantil não tem currículo, mas esses campos de experiência, eles estabelecem o suporte, estabelecem a base que vão proporcionar o desenvolvimento a partir do ensino fundamental 1. Continuando aqui, traços, sons, cores e formas. Discriminar diferentes tipos de sons e ritmos, interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Estou trabalhando no campo da identidade, no campo da socioemocional, no campo da preparação para a educação artística.
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Então, uma das habilidades importantes que todas as componentes curriculares indicam é a capacidade de argumentar, de se posicionar, de se fazer entender. Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações, expressão corporal. Estamos aí também nesses campos. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Olha o pessoal de língua portuguesa aqui, ó. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios, argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal. Isso é fundamental para a aprendizagem histórica. Quando o professor na educação infantil faz uma roda de conversa, conta uma história, a criança precisa aprender a identificar quem são as personagens, aprender a identificar as relações de causa e efeito e as relações de temporalidade. Isso é fundamental para o desenvolvimento, para a apropriação da língua portuguesa, das regras, para a construção de uma narrativa e de uma argumentação coerente e para o conhecimento, para a aprendizagem histórica. Então, relação entre causa e efeito, história. Temporalidades, história. A narrativa, qual é o formato do conhecimento, da comunicação do conhecimento histórico? O formato é uma narrativa. O que mais aqui? Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas, reitera, conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita, reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Aqui tem uma polêmica, tá, gente? Até onde eu estudei, não existe toda aquela discussão, a criança tem que aprender a ler com 4 anos, 5 anos, ou não tem que aprender a ler com 4 ou 5 anos? E as famílias esperam que a criança aprenda a ler com 2 anos de idade. O que a BNCC está falando? Não é para ensinar a ler e escrever na educação infantil, mas é criar situações em que ela se depare com o mundo letrado. E a partir dessas situações em que ela se depara com o mundo letrado, ela vai aprendendo a importância do ler e do escrever, que é o contato com o livro, a presença na sala de leitura da Eliane. Todas essas situações, elas ensejam, elas introduzem a criança no mundo letrado. E não a necessidade de alfabetizar as pessoas. Se bem que tem um segmento que fala assim, não, tem que começar a ler e escrever desde os 5 anos de idade, porque no 2º ano tem que estar alfabetizada. Mas a BNCC está trabalhando assim e os alfabetizadores indicam alguma coisa nesse sentido. Então, é introduzir, fazer com que a criança tenha a relação com o mundo letrado, que ela experimente o mundo letrado de forma prazerosa. Aliás, tudo, gente. Tudo na educação infantil precisa ser de forma prazerosa e lúdica. E a BNCC indica que essa ludicidade tenha continuidade nos anos iniciais do ensino fundamental. Não é para romper a ludicidade. É claro que precisa diminuir, não dá para brincar o tempo todo no ensino fundamental, mas não pode romper, porque é através dessa ludicidade que a criança ela tem o prazer em aprender, ela tem o prazer em estar na escola. Olha aqui, ó, o último dos campos de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aqui, ó, identificar, nomear adequadamente, comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Eu estou preparando para o conhecimento
na área de ciências, o letramento científico, eu estou preparando o raciocínio geográfico, estou preparando o conhecimento da linguagem matemática. Interagir com o meio ambiente, com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles, preparando para o exercício o conhecimento das ciências. Utilizar vocabulário relativo a noções de grandeza, maior, menor, igual, etc. Espaço, dentro e fora, medidas, comprido, curto, grosso, fino, e como meio de comunicação das suas experiências. Essas expressões, esses vocábulos, eles são importantes para o desenvolvimento das ciências e das ciências da natureza e para a linguagem matemática e também para a língua, para todas, né? Mas pensando o recorte da nossa fala hoje, elas introduzem, né? E depois, quando ele chega no ensino fundamental 1, a partir dali, ele vai recheando essa percepção dele com as teorias. Ok? Utilizar unidades de medida, dia, noite, dias, semanas, meses, ano, noções de tempo, presente, passado, futuro, antes, agora e depois, para responder às necessidades das questões do cotidiano. Fundamental que o professor na educação infantil trabalhe com essas percepções do tempo para desenvolver a consciência histórica. Quanto mais cedo a criança conseguir perceber que existem tempos diferentes, mesmo que ela não consiga identificar agora se passou um mês, se passou uma hora, se passou 2 dias, mesmo que ela não consiga perceber isso, mas que ela consiga perceber a passagem do tempo, isso é primordial para o desenvolvimento do conhecimento histórico. E, por fim, identificar quantidades por meio de diferentes formas, representações, contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos e etc. Então, preparando também aí para esses componentes curriculares. Então, quem vai trabalhar com a educação infantil, ele precisa ter, por mais que toda a atividade dele é através da ludicidade, através das brincadeiras, a gente não pode perder de vista que a educação sempre é um ato intencional, sempre é atividade planejada, e ela tem como objetivo atingir determinadas metas. Quais são as metas que devem ser atingidas? As competências, que são competências que devem ser desenvolvidas ao longo de todos os anos da graduação, da educação básica. E cada período coloca aí uma pedrinha, um tijolinho aí nessa casinha. Ok, gente? Estou terminando. Eu trouxe aqui algumas sugestões de material para vocês, caso vocês queiram ler mais alguma coisa, queiram aprofundar, de onde eu tirei boa parte do que eu conversei com vocês hoje, esses materiais, que são os mesmos materiais que eu postei no Moodle e postei no Google Classroom. Tá tudo postado. Em PDF, não são só os links, os arquivos estão postados lá. Ok? Nossa, estou falando rápido demais. Esse é um pouquinho do meu currículo e este é o meu e-mail, caso vocês queiram mandar algum e-mail para mim. Caminhando aí para a finalização, porque eu sei que vocês estão cansadíssimos e vamos combinar uma coisa. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa, questionar, dúvida? Deu para ter uma visão panorâmica? Deu para ter uma ideia de onde é que eu procuro as informações? Se um dia vocês tiverem que fazer
essas buscas? Onde é que eu procuro como é que se ensina a aula de história? Onde é que eu procuro as informações? Porque com certeza vocês vão precisar voltar nesse material, provavelmente vocês vão assistir novamente os vídeos para poder estudar, ou não, mas eles estarão disponibilizados. Vocês têm que me dar uma resposta. Querem perguntar alguma coisa antes da resposta? Por favor, que lugar do Classroom que você publicou o material? Eu não estou encontrando. Espera um pouquinho só que eu passo o endereço aqui, ó. E aí você entra na turma, tá? Eu vou colocar aqui. Você consegue ver no chat, Ângela, o nome da turma e o código? Lá, a última linha é o código. Ah, obrigada, Simone. Não está aparecendo para vocês meu e-mail? E agora? Está aparecendo? Está aparecendo? Para mim está aparecendo. Está aparecendo, sim. Está aparecendo? Para mim está aparecendo. Ok. É esse o código, tá bom, Ângela? Dá uma olhadinha aí. Meninas e meninos, vocês acham que até a meia-noite 23h55 de amanhã é suficiente para vocês finalizarem a atividade ou vocês querem que eu prorrogue o prazo? O que vocês acham? Professora, a atividade primeiro é do filme, né? Do início. Tá, tudo bem. Não dá para ser na segunda, professora? Para a gente ter um tempinho a mais? Eu estou perguntando para vocês qual é a proposta que vocês então, têm. Tem pessoas que vão trabalhar amanhã, vão votar, vão fazer, né, outras coisas, né? É verdade. Então, eu acho que a maioria trabalha nas eleições, né? É isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou prorrogar até a semana que vem. Ai, que maravilha. Eu já vou mexer aqui e vou deixar para vocês fazerem até... Vocês acham que até... Vou deixar até domingo, final de domingo que vem. Aí vocês fazem com calma, tudo direitinho. Aí tem que ser o trabalho, hein? Hã? Aí tem que ser o trabalho bom. Aí tem que ser legal. Mas não esqueçam de colocar o nome, tá, gente? Ô, professora. Oi. A atividade para entregar até domingo é essa segunda da parte da tarde, né? As duas, para quem não fez a primeira. Ah, tá. A primeira era só para fazer, para colocar as temáticas, né, e comentar dos colegas. Isso. E essa segunda é para fazer um esboço, como se fosse um rascunho, né, de um projeto envolvendo ciência e natureza, aí envolvendo meio ambiente, deslocamentos, populações. É um projeto que pode ser umas 2 páginas. Sim, é um rascunho. Não precisa fazer nada muito complexo, não. E como que a gente envia ele por aqui? Porque o do fórum dá para a gente responder, mas esse da segunda atividade eu não consigo responder. Como que eu devolvo ele? Espera aí que acho que você tentou responder antes dele estar liberado. Se você tentou antes das 3 horas, você não conseguiu. Ah, não, só porque o outro tava a questão da resposta, de responder. Esse não tem. Vamos ver. O que aconteceu aqui? Vou ver o que aconteceu aqui. Se eu não conseguir mudar a formatação, eu abro no formato de fórum. Vocês acham que é melhor fazer no formato de fórum? Igual o da primeira? Eu acho melhor. Tá bom. Então eu mudo lá para vocês fazerem. Eu deixo o espaço bem grande para vocês produzirem o material. Professora, lá está escrito
Peraí que eu vou ler aqui. Adicionar tarefa. Tem um adicionar tarefa. Eu acredito que seja aí que é para colocar. Deixa eu ver. Adicionar tarefa. Onde está o adicionar tarefa? Quando a gente clica na tarefa, ali, atividade da tarefa, aí tem a explicação, aí embaixo está escrito adicionar tarefa, embaixo do comentário sobre o envio. Se você clica lá, você consegue adicionar? Sim, aparece uma caixa de texto, como se fosse o Word, para colocar. Deixa eu ver. Eu não achei, não. Mudar papel para... Deixa eu ver. Como estudante. Aqui. Aqui, ó. Adicionar tarefa. Tá vendo, ó? Ó, eu entrei na página. Vocês estão vendo a minha página no Moodle? Sim. Tá. Então, aqui tem a introdução, rola página, não há notas. Aqui embaixo, ó, debaixo de comentários, tem adicionar tarefa. Aí, vocês preenchem nesse texto aqui, nesse espaço, e salvar mudanças. Deu para ver? Certo, agora achei. Achou? Ah, então tá bom. Então, não preciso mexer. Achei. E no Google Classroom também tem um espaço que é igual o fórum antes. Então, eu vou prorrogar até o final de domingo que vem, para vocês fazerem com calma. E vou acabar, porque vocês já não me aguentam mais. E eu desejo aí vocês boa votação amanhã, para quem vota. Sim, vai ficar para o dia 6. É dia 6? Professora, qual é a segunda tarefa? A segunda tarefa é esse plano. Ó, você tá vendo a minha página do Moodle ainda? Não, porque o meu tem que ser no Google. Mas as tarefas são iguais. Bom, deixa eu entrar aqui no Google. Tá, Peraí. tudo bem. Peraí. Não, eu procuro lá. Peraí, menina. Tá. Dá para ver a página do Google Classroom? Vocês estão vendo a página do Google Classroom? Tá vendo, Carolina? Ó, tá vendo que você tem aqui as duas atividades? Vamos ver como é que tá aqui. Tem a atividade da manhã e a atividade da tarde. A atividade da tarde é o projeto interdisciplinar. Se vocês entrarem aqui, vai ter o espaço para fazer. Vocês têm a pergunta e vocês têm o espaço para mandar. Deu para ver? Não estou te ouvindo. Não está dando para te ouvir. Ok, gente? Então, eu vou prorrogar para o dia 6. Quem consegue fazer no Moodle, faz no Moodle. Quem não está sem acesso ao Moodle, faz no Google Classroom. Eu já mandei esse link para a Midian. Depois que vocês fizerem, aí eu mando o relatório para ela. Agora, por gentileza, aqueles que vão fazer no Google Classroom, observem se o nome de vocês ficar registrado.
porque da outra vez que vocês fizeram atividade no Google Classroom, algumas pessoas esqueceram de colocar o nome e usa um e-mail, sabe daqueles e-mails que é impossível identificar o nome da pessoa? Então, a gente não conseguia... eu não consegui identificar quem eram os donos. Vocês me ouviram? Ouviram? Sim. E agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Tá. Agora melhorou. Agora tá... Então, assim, Juliana, você conseguiu... Ou Juliana, não. Carolina, você conseguiu ver onde vai publicar? Professora, então, eu entrei lá, mas aí depois eu procuro, senão as meninas, o pessoal me ajuda no grupo. Tá bom. Tá bom, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Quem vai publicar no Google Classroom, coloque um nome na atividade, tá? Se vocês entram com e-mail e não colocam o nome lá na atividade, eu não consigo saber quem é, se o e-mail não for igual ao nome de vocês. Tá bom? Que foi o que aconteceu da outra vez. Algumas pessoas devem ter ficado sem nota exatamente por isso, porque entraram com e-mail e não se identificaram, e o e-mail não permitiu saber quem era. Fechou? Professora. Pode falar. Só um minutinho, Beatriz. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. A estrutura desse projeto rascunho. É um rascunho, só para você botar as ideias para funcionar. Os temas, não precisa de justificativa, coisa assim. E tem que ser para o 4º ano, conforme está lá na atividade. Isso, aí você cruza essas informações das unidades temáticas todas. De meio ambiente com a questão do deslocamento. Isso, e como é que os conteúdos são trabalhados no 4º ano, História, Geografia e Ciências, para você ver como é que você vai encaixar isso tudo. Tá. Tá? Obrigada. Ok, gente? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de sábado. Se não nos encontrarmos mais, tentemos ter boas festas, ou pelo menos bons encontros com os nossos mais próximos aí nesse final de ano, porque a gente não tem muita coisa para comemorar, mas só o fato da gente poder ter as nossas pessoas queridas vivas já é muito bom, né? Desejo a vocês tudo de bom, peço desculpas se eu me estendi, o conteúdo era extenso, e até a próxima se a gente se encontrar. Beijos no coração de vocês, nos corações. Um abraço, Obrigada, gente. Beijo, professora. Tchau, Obrigada pela aula. Obrigada, professora. Até mais, obrigada. Boa semana. Igualmente, obrigada. Professora, pode tirar dúvida sobre o artigo? Pode tirar. Espera aí que eu vou parar de gravar.